Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 29, de janeiro de 2024. Graças a Deus. Estamos aqui, apesar das doenças, irmãos? As enfermidades. Ontem, antes de ontem, e um pouco hoje eu melhorei. Estava aqui travado da coluna, Sem poder me movimentar direito, graças a Deus. Estou melhorando aqui. E graças a Deus estamos aqui, Nós todos, Caminhando em direção a Jerusalém Celestial, imitando aí as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. É isso que serão arrebatadas, naquele grande dia, do arrebatamento da igreja, para poderem participar das bodas do Cordeiro. Amém, E a nossa esperança, Nós estamos trabalhando para isso, É isso, porque temos fé nisso, nessa palavra, e esperamos, ser contados no meio dessas virgens prudentes. Amém, Irmãos, vamos continuar aí com os nossos vídeos, Estamos falando aí dos entendimentos da eclésia, a boa consciência nas escrituras. Aí eu vou falar agora sobre algumas literaturas, que nós temos feito a respeito de vários temas. E aí eu vou falar aqui, a respeito dessas literaturas, a respeito desses temas. E, claro, isso aí já esteve, no conhecimento de todos os irmãos que se interessaram, em ler, em ver, em ouvir, que já falamos isso em várias reuniões, distribuímos, inclusive, distribuímos, escritos, que eu fiz, a respeito exatamente desses temas. E eu vou começar aqui pelo tema, o nome do Criador, do Salvador, ou os nomes divinos nas Escrituras, Porque esse tema, ele sempre tem vindo à tona, Nesses 30 e tantos anos em que eu estou caminhando, e os irmãos aí que me acompanham, e irmãs que me acompanham desde aquela época, como Maria Elizabeth, família da irmã Maria lá, mãe da Carmen Lúcia, que é quem estou me lembrando agora, os irmãos e as irmãs aí que perseveraram, desde aquela época. Não vou citar todos os nomes, é só alguns aí para testemunhar exatamente isso que nós vamos falar. E nesses 30 anos ou mais, esse tema, o nome do Criador, ele tem exatamente, mexido, com as nossas mentes, tem mexido com as nossas maneiras de ver as coisas, de entender, menos de ver, mais de entender aquilo que está escrito, Porque é isso que nós temos que fazer. Entender o que significa exatamente aquilo que está escrito. Então, a primeira coisa que a gente vai dizer sobre essa questão, os nomes, é que a gente não encontra nas Escrituras, nem no Velho nem no Novo Testamento, nenhum ensino, de quem quer que seja, a respeito do nome do Criador, do Redentor, ou de coisa que o valha.
São ditos, né, alguns nomes, né, são falados alguns nomes. Mas o ensino propriamente dito, a respeito do que é o nome, o verdadeiro nome, né, do Criador, o verdadeiro nome do Redentor, né, eu pelo menos não tenho encontrado isso, eu acho que não existe, né, em nenhuma das traduções que eu tenho consultado, eu tenho encontrado exatamente esse tipo de ensino, né? Então, na verdade, isso aqui não é um ensino, é apenas o que é uma conclusão a respeito de coisas que estão escritas e que nós vamos falar aqui, né? É uma revisão, né? A maioria de nós, todos nós conhecemos isso. É uma revisão a respeito desse nome, desses nomes, né? Que estão contidos nas Escrituras, né? E para isso, claro, né? Eu usei aí várias traduções, né? Basicamente João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, né? E a Revista e Atualizada. E também a tradução Novo Mundo, revisão de 86. E também, né, irmãos, a internet, né? Principalmente a enciclopédia Wikipédia, né? Certo? E outros dicionários que a gente vai examinar para exatamente fechar essas questões aí acerca dos nomes, a etimologia, a origem dos nomes, né? De alguns nomes, digamos assim. E o que significa eles, né? A etimologia é exatamente isso. É a origem e o que significa o nome. Então, vamos falar aqui sinteticamente a respeito exatamente desses nomes que aparecem nas Escrituras. Primeiramente, nós vamos falar desse nome Adonai, certo? Eu vou publicar aí no grupo, né? Essas literaturas que eu fiz, né? Para que os irmãos que não se lembram ou que não chegaram nas mãos deles possam ler e examinar aí, né? E, se for o caso, criticar e corrigir, né? Então, o primeiro nome aqui é o tal do Adonai, né? Esse termo Adonai, ele significa o quê? É um termo que está no plural, né? Em hebraico. Adonai é, né? Plural significa senhores, né? Amos, né? Certo? Então, ele é o plural da palavra Adon, né? Ou Adon, né? Adon, que significa amo, né? Em hebraico. Então, segundo a tradição, né? Os judeus usavam este termo no lugar do tetragrama. Nós vamos ver aí o tetragrama, né? Depois, né? Tetragramas significa o quê? 4 letras, né? Que nós vamos ver, que os irmãos também já sabem, e nós vamos ver mais para frente. Então, quando os judeus liam os rolos das Escrituras, né? Para eles não pronunciarem o tal do tetragrama, que para eles era sagrado, né? Quando ele aparecia nas Escrituras, considerava o tetragrama sagrado, o nome sagrado de Deus, né? Do Criador, né? Aí eles diziam que ele era impronunciável, que era inefável, né? Que era um nome, né? Digamos assim, que metia medo, digamos, né? Então, falar este nome para os judeus, né? Era o quê? Tomar o santo nome de Deus em vão, né? Era aquilo que estava lá no mandamento, né? Nos mandamentos lá, das 10 palavras, né? Então, essa expressão Adon, né? Que significa amo, Senhor, ela ocorre várias vezes nos escritos massoréticos, né? Como, por exemplo, lá em Êxodo 23, 17, certo? Escritos massoréticos, para quem não sabe, massoreta era o quê? Eram os rabinos e os escribas, né? Que
lá pelos anos 800, né, fizeram cópias das escrituras hebraicas, né? E eles, né, que eram treinados na leitura, né, do hebraico que não tinha vogal, eles então colocaram exatamente o som das vogais e colocaram as vogais nos escritos hebraicos, certo? Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Pai seja com todos nós.